Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma leitura aqui no canal. Quero convidá-los a ouvir comigo o Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 21. Vamos lá? Quando Jesus e os discípulos se aproximavam de Jerusalém e estavam perto da cidade de Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 deles na frente até a vila. Logo ao entrar, ele disse: Vocês verão uma jumenta amarrada ali com um jumentinho ao seu lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para cá. E se alguém perguntar o que estão fazendo, digam apenas: O mestre precisa deles e não haverá dificuldade. Isto foi feito para cumprir a antiga profecia. Digam à cidade de Sião: Vejam todos, o seu rei está chegando humilde e vem montado num jumentinho filho de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus disse. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram suas roupas sobre os animais para que Jesus montasse. Uma grande multidão estendeu seus mantos ao longo da estrada à frente dele, e outros cortavam ramos das árvores e espalhavam no chão. Então o povo ia adiante e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, louvem aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Toda a cidade de Jerusalém ficou agitada quando ele entrou. Quem é este? Perguntavam. E o povo respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou os negociantes, derrubou as barracas, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As escrituras dizem: A minha casa será chamada casa de oração, declarou ele, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Enquanto isso, os cegos e aleijados vinham a ele e eram curados ali no templo. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram os maravilhosos milagres que Jesus fazia e ouviram até as crianças gritando no templo, hosana ao filho de Davi, ficaram perturbados e revoltados e perguntaram a ele: Está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Sim, respondeu Jesus. Vocês nunca leram? Os lábios das crianças e até dos recém-nascidos o louvarão? Então ele voltou para Betânia, onde passou a noite. De manhã, quando Jesus estava voltando para Jerusalém, sentiu fome e viu uma figueira ao lado da estrada. Foi até lá para ver se havia algum figo, mas só havia folhas. Então disse à figueira: Não dê frutos nunca mais. E logo a figueira secou. Os discípulos ficaram admirados e perguntaram: Como é que a figueira secou tão depressa? Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que, se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa e muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte: Se levante e atire-se no mar, e assim será feito. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus voltou ao templo e, enquanto ensinava, os principais sacerdotes e outros líderes dos judeus vieram e lhe perguntaram: Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem lhe deu tal autoridade? Eu lhes direi, se vocês primeiro responderem a pergunta que farei a vocês, respondeu Jesus. Quem tem autoridade para João Batista batizar? Quem deu essa autoridade a ele? Foi Deus ou foram os homens? Então eles conversaram entre si. Se dissermos foi Deus, então ele perguntará por que nós não cremos que João dizia. E se negarmos que Deus enviou João Batista, seremos atacados, porque esta multidão toda pensa que João era um profeta. Finalmente eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes disse: Então eu também não responderei com que autoridade estou fazendo essas coisas. Mas o que vocês acham disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, saia e vá trabalhar na plantação hoje. Não vou, respondeu ele, porém mais tarde resolveu ir. Depois o pai disse ao mais novo: Vá você. E ele disse: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 estava obedecendo ao pai? E eles responderam: O primeiro. Então Jesus lhes explicou: Digo a verdade a vocês: os cobradores de impostos e as prostitutas arrependidos entraram no reino de Deus antes de vocês. Porque João Batista pregou para que se arrependessem e se voltassem para Deus, e vocês não creram nele, ao passo que os cobradores de impostos e as prostitutas creram. E mesmo quando vocês viram tudo acontecendo, se recusaram a se arrepender e crer nele. Agora ouçam outra parábola. Certo proprietário fez uma plantação de uvas com uma cerca ao redor. Construiu um tanque para prensar as uvas e uma plataforma para o vigia.
Arrendou-as então a plantação a alguns lavradores, querendo receber em troca uma parte da colheita. E foi fazer uma grande viagem. No tempo da colheita da uva, ele mandou seus servos aos lavradores para receber a sua parte. Mas os lavradores atacaram os servos, bateram em um deles, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Então ele mandou um grupo ainda maior de servos, mas eles foram tratados da mesma maneira. Finalmente o proprietário mandou seu filho pensando, eles respeitarão meu filho. Porém, quando aqueles lavradores viram o filho chegando, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos com a herança. Assim eles o arrastaram para fora da plantação e o mataram. Quando o proprietário da plantação voltar, que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Então eles responderam, ele dará aos homens maus uma morte terrível e arrendará a vinha a outros que lhe deem a sua parte com honestidade. Então Jesus lhes perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra mais importante de todas, que é a de esquina. Que notável, que coisa admirável o Senhor fez? O que eu quero dizer é que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os respectivos frutos. Todo aquele que tropeçar nesta pedra será destruído, e aqueles sobre os quais ela cair serão reduzidos a pó. Quando os principais sacerdotes e os outros líderes dos judeus perceberam que Jesus falava deles, que eles eram os lavradores da sua história, quiseram livrar-se dele, mas tinham medo de tentar fazer isso por causa do povo, porque todos aceitavam Jesus como um profeta.